Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio, esse bate-papo incrível que fala desse universo que movimenta 200 bilhões de reais e mexe com a vida de milhares de pessoas. E hoje vamos falar de inadimplência. Temos dados alarmantes, mais de 70% da população está com dívidas e hoje nós vamos falar com um especialista nisso, porque, ó, ufa, isso prejudica o síndico, não é isso, El? Rapaz, inadimplência é um desastre na vida de qualquer síndico, cara. E a gente tem que aprender a combater, né. É Tem isso aí. formas, tem meios, tem muita gente que é relaxada e acaba não fazendo, mas tem outras pessoas que trabalham fortemente ali e conseguem combater. É E isso. nada melhor do que um advogado para explicar pra gente como combater toda essa inadimplência, quais são os caminhos, nova lei, que já não é tão nova a Sim, lei assim, né, que reduziu bastante a questão de execução das cobranças. Então perfeito. hoje nós estamos aqui com o doutor Daniel Moretti. Muitíssimo prazer, obrigado pela oportunidade, obrigado ouvintes, né, e assistentes do ouvinte do YouTube, do Instagram. E, na verdade, o que eu queria colocar agora, e como foi muito bem posicionado, a questão da inadimplência, a problemática que decorre dela, é colocar o ponto central de que é muito fácil conviver e administrá-la utilizando essas armas que nós temos hoje em dia. Não tão somente a execução, que ela é muito mais célere, para que nós venhamos obter uma satisfação do crédito mais rápida, né? Mas é muito melhor algumas estratégias que já existem à disposição dos condôminos, que seja a elevação dos juros de mora previstos na convenção condominial e a imposição de sanções também em decorrência dessa inadimplência. Vou explicar melhor. Aliás, só retornando um pouquinho, que eu não me apresentei, né? Eu sou Daniel Moré, advogado da Moré e Minérios Advogados Associados, já advogado desde 2003 nessa área condominial. Atuei muito na área de planos de saúde antes de me aventurar nessa área de direito condominial. E era muito Legal. fascinante, liminares, para que nós conseguíssemos cirurgias, procedimentos extremamente importantes à vida das pessoas. Tenho uma formação pelo Mackenzie desde Uhum. 2000 e desde 2002 a minha desculpa, desde 1998 minha formação, que iniciei Já isso, entregou a e idade 2000 já, né? exatamente, Sei, Já sei, um entregou sei. a pouquinho mais. idade. Já tenho 20 anos de atuação nesse mercado condominial. Existe sim essas alternativas que eu venho colocando na inadimplência, que são muito pouco utilizadas pelos condomínios no geral, infelizmente. E eu venho incutindo nos clientes que se coloquem essas alternativas que ajudam muito a reduzir essa inadimplência condominial. Legal. Porque o que é muito interessante, né? Houve toda uma polêmica, e eu acho que todo mundo vai lembrar disso, que de quando houve a transformação da multa de 20% para 2%. Isso foi em 2002. Então segura. Antes da gente contar que isso é um caso que eu dei sorte porque eu entrei bem nessa mudança, então eu nem sofri. Eu entrei no Uhum. mercado bem depois de Já, vocês. já, já Então para sabia mim já, né? foi muito bom isso daí. Mas antes, doutor, não, eu quero saber antes. E é legal até que você falou que já até trabalhou em outros direitos. Por que você escolheu ser advogado? Tem um pai e uma irmã advogados, loucura, parabéns pra vocês. Tá doido? Então, como que você escolheu ser advogado, doutor? Antes da gente vir aqui para Hum, essas A gente entrar notícias a propriamente fundo na disso. inadimplência. Não, um prazer responder isso. Isso é marcante na minha vida, porque quando eu terminei o meu colegial na época, no Uhum. terceiro, eu objetivava ser administrador de empresas. E Olha aí. comecei a fazer administração de empresas. Só que eu tinha alguns colegas que começaram a fazer direito e eu já cursava na cidade universitária o curso de administração de empresas, que comecei a achar muito interessante, mas em contrapartida, em conversas com alguns colegas, eu visualizei que o direito me interessava mais. Olha que Comecei a interessante. assistir algumas aulas, enfim. Então, se tornou assim muito fascinante para mim tentar entrar nesse não mercado, né, entrar nesse curso que Esse tinham muitos universo, né? assuntos muito interessantes, principalmente vinculados à área do direito penal, que ele fascina muito os estudantes do direito, né. Uhum. Então, na verdade, quando eu comecei a cursar, eu fazia larguei, já estava praticamente concluindo o primeiro ano de administração de empresas. Eu falei assim: "Não, não é isso que eu quero fazer, eu quero realmente ser advogado". E não Que era, na verdade, interessante. quando eu comecei a fazer administração de empresas, eu até
ficava feliz que, puxa vida, vou ter vários amigos advogados. Mas aí no finalzinho do curso do primeiro ano eu falei assim, não, o que eu quero realmente é ser advogado, então não é ter amigos advogados, é ser advogado. E me explica né? uma coisa, doutor, uma curiosidade aqui. O doutor colocou que o pessoal cativa muito a parte penal, né? Mas poucos vão para a parte penal, né? Muitos seguem outro caminho, né? Não, não, Verdade. e é muito curioso, porque quando nós vamos fazer a prova da OAB, quase todo mundo faz a prova de direito penal porque ela é mais simples no geral. Ah, legal. Porque existem muitas peças, muito poucas peças no geral em relação à comparação com o direito civil, tributário, enfim, né? Então, ela acaba sendo uma matéria mais simples, né, Ah. para você fazer a prova da OAB. Mas pouquíssimos se aventuram para a área do direito penal. Pouquíssimos. E qual é Então, o seu diagnóstico? Por que você acha? Qual que é a sua opinião? eu sei, nisso eu sei bem, porque você tem 2 pontos, na verdade, no direito penal, né? Ou você vai defender pessoas, no geral, né, criminosas, e às vezes esses crimes vão ser um pouco mais pesados, então Ok. você tem que ter muito estômago para trabalhar com isso, com todo Uhum. respeito dos advogados, mas Sim. Ué, não. é mais complicado. Ou você vai estar do lado acusatório, que você tem que fazer um concurso público para ser um promotor, enfim, né? Tá. Claro, você pode prestar, por exemplo, concursos para juiz, enfim, né? Mas, no geral, você tem 2 linhas, é a acusação e o réu. E as 2 são complicadas, né? Uma, lógico, vai depender de um concurso público, e o outro, para quem vier atuando como advogado na esfera criminal, você vai ter todas as complicações emocionais em decorrência disso, né? Então, e são Perfeito. coisas pesadas, né? Sem dúvida. Crime de homicídio, muito tráfico e todos essa multiplicidade de crimes, né? Existem inocentes? Claro que sim. Né? Indiscutivelmente, todo mundo merece, tem direito de defesa, né? É que se prove o contrário, né? Até que se prove o contrário, sim, sem dúvida nenhuma, né? E o ônus, o o ônus é da ônus é. acusação. O ônus é da O acusação. ônus da prova é da acusação, sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. Mas isso que. E aí depois eu começando aventurando o direito, eu achei muitíssimo interessante o curso. Me fascinei, na verdade, com vários temas. Outras, lógico, algumas matérias são menos interessantes, mas Claro. no geral é um curso muitíssimo interessante, muitíssimo Legal. interessante. E essas áreas múltiplas, desde você assessorar em contratos no geral, né? Trabalhar o processo civil, quando eu comecei a fazer estágio, eu achei ele muito fascinante na medida da regulamentação de todos os procedimentos para que o direito venha a ser obtido, né? Então, e o que eu achei muitíssimo interessante também é como os juízes eles são divergentes em seus posicionamentos, como eles passam muitas vezes um rolo compressor em cima da lei, mas rolo compressor, ele decide que vai ser e pronto, enfim, né? O advogado está ali para você, nós estamos ali para tentar fazer com que ele respeite, na verdade, o que pelo menos está positivado, que a gente Que chama, lê o né? processo, pelo menos, né? Isso, vamos Né? começar com a polêmica. 10 Que minutos de lê- episódio, Que vamos lê, começar que também. lê os processos, pelo menos, porque É. muitos nem lêem o processo, né? Pede pro assistente lá ler, aí o assistente tem o jeito que quer, passa pra ele um resumo. Não, você sabe que, ó, interessante você ter falado isso. Eu tenho um amigo que ele trabalha como assistente de uma desembargadora, né? E aí eu perguntei pra ele exatamente isso. Cara, vocês leem? Muita coisa. Ele falou, cara, eu sei que tem muita gente que não lê, mas a gente lê. É chato, mas lê. Lê. Mas, enfim, Aham, né? tá bom. É complicado. Não, mas então, mas é muito interessante também, porque no curso de direito eles não falam que não é o juiz efetivamente que lê os arrazoados dos advogados, né? Uhum. E normalmente não é que eles não o fazem, mas quem tende a fazer esse trabalho são os assessores, sejam dos desembargadores, sejam dos próprios juízes, muitas vezes. Ok. Então, por exemplo, tem um amigo meu que ele é responsável com mais outros 2, que ele é um escrevente, Sim. que ele dá, na verdade, todas as liminares, praticamente. O juiz, ele assina, Confiando. confiando nele, e praticamente não olha. Então, é assim que, na verdade, a gente atua, né? Na verdade, como o judiciário atua, né? E muita gente não acredita nisso. Fala assim, não, é o juiz, é o juiz, é o juiz. Eu falo assim, eu acreditava isso também quando eu fazia direito. E não fala isso pra gente, não falam. Com a prática, a gente vai aprendendo. Tá querendo ser Ah, cara, advogado. eu tô com um processo aí que o negócio tá claro que eu fui lesado e o cara ainda não deu a sentença. Sim, Aí você sim. pega, foi feito despacho com a juíza e nada, cara.
E nada, é um absurdo. Você tem que ficar amigo do escrevente, pessoal é isso? não lê. Você tem que ficar amigo dos Tem que outros. ficar amigo Tem que fazer despacho com o assistente lá, não com o juiz. Sim, sim. Não, e ele normalmente, eles têm uma aliação muito grande do que está acontecendo no processo. Uhum. Não é? Porque ele vai, às vezes, olhar em cima da hora ou no momento da sentença, se for ele que for dar a sentença. Uhum. Mas é claro, eu não vou estigmatizar todo o judiciário, Claro. tem juiz muito competente e a responsabilidade É é sempre dele, deles. Né? Então, lógico, se ele tem uma equipe bem treinada, não vislumbro também tantos problemas nisso. Né? Claro. Então, não deixa de ele, não dá para eximi-lo de responsabilidade, mas Não, tô fazendo uma né? brincadeira aqui, mas é igual qualquer coisa, né? É o dono da empresa, não sei o que é o No responsável. final das contas, Então assim... é quem assina, né? Então, nós estamos brincando aqui, mas tem razão. Que não, sem legal. dúvida. E Mas aí você citou no início da sua fala que teve uma parte antes aí que você trabalhou com questão até mais de plano de saúde, enfim, alguma coisa nessa linha. A gente recebeu aqui 2, 3 entrevistas relevantes falando sobre isso. E é legal você citar porque ele contou algumas coisas bacanas para nós. Conta então como que é essa questão, às vezes o seguro nega e você vai lá pleitear, como que era essa questão? não, ele também é super interessante. Existiam múltiplas glosas, que a denominação, ou as negativas, Sim? e amparadas a fundamentos muitíssimas vezes abusivos, em sua Uhum. maioria. Né? Tá. E são pessoas, por exemplo, que fragilizadas, não no âmbito apenas financeiro, mas Emocional, né? emocional, famílias, enfim, né? Então, o trabalho era muito gratificante à medida que nós adotávamos, mediante a postulação para o judiciário, a concretização desses direitos. Perfeito. E é muito interessante, depois do Código de Defesa do Consumidor, diferentemente antes do advento dele, Uhum. você tinha o quê, né? Você tinha o respeito ao contrato. Existia até uma terminologia latina, chama assim, que é pacta sunt servanda. As partes são escravas do pacto. Então, só que com o Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas, né, houve uma relativização das cláusulas. Legal. Então, ou seja, você fala assim, essa é uma cláusula abusiva. Então, na medida que ela é abusiva, ela não tem validade, né, para esse contrato em si. E o Doutor, juiz ele anula aquela cláusula, assim, ela torna sem efeito. Então, por exemplo, só um segundo, só arrematando aqui rapidamente, um caso, por exemplo, que me marcou que não atendia pacientes que tinham AIDS. Isso faz muito tempo, foi Sim. no escritório. Né? E isso, claro, é totalmente inviável, né? Mas havia essa possibilidade nos contratos, sim, e antes do Código de Defesa do Consumidor, era uma cláusula que passava. Muito comum. Né? Perdão, Antes, Jonathan. não, que isso. E antes da gente seguir, queria aprofundar essa questão, porque tem cláusulas abusivas também no mercado de condomínios, Sim, bastante. elevadores, enfim, a gente já entra nesses méritos. Mas qual o critério para dizer que uma cláusula abusiva? Que critério se usa? Então, o artigo, se não, 51 do CDC, se não me engano, ele vai colocando, por exemplo, onerosidade excessiva, Tá. contrariar Ele a tem lá finalidade algumas. do contrato. Então, tem todas as hipóteses especificadas na lei. Legal. Agora, na verdade, eu me recordo muito bem um professor antigo de direito civil, há muitos anos atrás, lógico, muitos anos, sou formado há 20, né? Sim. Enfim, ele colocava que o direito ele é muito epidérmico também. Então, lógico, ele tem as especificações dos critérios do que seria abusivo, mas ele é muito do bom senso. Né? Fala assim, poxa, isso faz sentido ou não faz sentido? Né? Então, a despeito da categorização do que consta no Código do Consumidor, mas ele sabe, poxa, isso contraria toda essa finalidade do contrato, não faz sentido, na verdade, né? Ela totalmente desuniforme em relação ao Perfeito. equilíbrio das partes, né? E o Perfeito. juiz, ele realmente faz isso, ele torna essa cláusula completamente ineficaz em relação àquele contrato. Legal. Eu tive E uma experiência, não tinha a ver com plano de saúde, mas eu processei um hospital renomado em São Paulo. Eu estava buscando um financiamento imobiliário na época e apareceu uma negativação no meu nome de uma despesa que o plano de saúde não cobriu. Eu tinha torcido o tornozelo, me colocaram lá aquelas botinhas, algo em torno de R$ 150 na época. Eu perguntei se aquilo estava coberto, disseram que sim. Aí, resumindo a história, sujaram meu nome por conta disso, Caloteiro. caloteiro, claro. Sujaram meu nome por conta desse detalhe, eu fiquei transtornado e na época eu usei inclusive o Pequenas Causas lá do Mackenzie, Aham. e aí acabou dando ganho de causa. Eles tentaram apelar e aí por conta dessa apelação tiveram que pagar um adicional. Então, no fim das contas,
acabou se valendo isso e foi engraçado porque a advogada tomou uma bronca tremenda do juiz, da juíza, na verdade, porque eh, na hora de fazer lá a validação dos dados, a mulher quis perguntar o endereço, essas coisas, né? E não estava exatamente batendo. Aí a mulher falou assim: mas vocês querem que a pessoa que tá com dor fique sabendo, vocês que são responsáveis por isso aí. Deu uma bronca na advogada Nossa. lá e tal, enfim, foi uma situação engraçada, mas é isso, né? Acredito que nesse caso tenha prevalecido o bom senso, porque tem sentido você dizer pro paciente que ele tá coberto daqui, depois cobrar e sujar o nome e prejudicou, então. Não, e cobrou e nem avisou Nem depois, né? avisou. Você entra lá no Serasa, né? No SPC Serasa lá, sem saber. Enfim. Não, mas existem hipóteses, por exemplo, lógico, essas são muito desagradáveis, mas, por Sim. exemplo, eu tenho uma marcante quando eu trabalhava, em que nós pedimos, era uma mulher que estava sendo tratada de câncer. Uhum. Aí nós pedimos a liminar em primeira instância, ela foi negada. Então, com esse câncer, ela precisava ser tratada no Einstein. E houve essa negativa, diante disso, enfim, o que faria, né? O hospital estavam correndo as despesas e eu não tinha a possibilidade de custeio. Sim. Então, com a negativa em primeira instância, nós entramos com um recurso que chama agravo de instrumento. É um recurso, né, para você tentar reverter essa liminar que não foi concedida. Perfeito. Só que no ínterim, ou seja, né, ela não tinha liminar em favor dela, ela teve que mudar de hospital. E aí, o que aconteceu? Nesse ínterim que ela houve toda essa mudança, isso por quê? Porque alegou-se preexistência dela e ela sabia que ela não tinha essa preexistência. Uhum. Ela não tinha essa preexistência. Não é? Porque, só muito rapidamente, a preexistência é a ciência, na verdade, que você está com a Ok. doença. E ela não tinha ciência. A ciência, na verdade, só quando ela diagnosticou isso aqui no próprio hospital, no Einstein, que ela tinha Sim. esse câncer. Sim. Não é? Então, e aí houve essa liminar que estava sendo recusada pela primeira instância. Houve o recurso de agravo de instrumento, ela teve que mudar de hospital, e depois de um mês, mais ou menos, o tribunal deu provimento ao recurso. Não é? Só que ela já tinha mudado de hospital, Sim. e no ínterim que ela mudou de hospital, um hospital muito mais simples, Uhum. não acabou vindo a falecer. Ah. Então, ou seja, são algumas coisas em relação... Porque o tribunal entendeu que sim, né, não poderia haver a negativa sob o argumento de preexistência, porque o ônus da prova de que ela sabia da doença dela era do plano. Então é diferente, por exemplo, você ter alguém diagnosticar essa doença, ela existia antes, só que se você não sabia, isso não é preexistência. Sim. Então, se você declara não tem doença, poxa, não adianta, olha, Não esse tem, não câncer tem. já estava instalado, né? Então, você não sabe o que você tem ainda, né? Você foi diagnosticado posteriormente. Então, isso me marcou muito. Que talvez, se ela tivesse permanecido no Einstein, né? Uma E chance de- feito todo o procedimento, que era uma cirurgia que ela demandava, que ela precisava, ela não teria vindo a falecer. E a ironia é que um mês depois que houve o provimento do recurso, né? Então ela já não adiantava mais nada para ela. Sim. Pra É. gente finalizar essa parte e até- A gente tá no condomínio, a gente voltando É falando isso. de saúde. É isso, não. E aí Fica depois interessante o papo, a mas... gente até saber, né, da sua migração pro mercado, que é interessante também de saber Como que chegou como no. chegou, né? Tava É. na saúde e foi pro mercado condominial. Pois é, mas nesse caso em especial, não seria o correto, enquanto não decidir permanecer onde estava, conseguiu-se um liminar de tirar a pessoa? Isso não me parece razoável. Então, é que na verdade ela acabou optando por sair, Aí ela por quê? optou. Porque na verdade ela não ia aguardar, né, enquanto essa liminar não tinha sido concedida. Porque haveria a possibilidade de um custo muito expressivo. Então, ou seja, né, não houve... Pensa um dia no Einstein. Exatamente. É muito caro. Não, e só para... isso é um pouco técnico, né? Sim. Existe a possibilidade, nós pedimos também uma liminar no recurso de agravo de instrumento. Essa liminar foi negada. Então, ela esperou até essa liminar ainda. Essa Entendi. liminar no agravo foi negada, porque essa foi rápida. Tá. Isso foi 1 mês e pouco para julgar o agravo. Aí ela veio, né, gerar aí E vindo aí a você falecer. vê, é culpa de É. quem fica. Perdeu a pessoa perdeu. já. Né? Perdeu. Agora não Enfim. adianta, né? Mas, Faz parte do... É muito Inês é morta, complicado. né? Inês, literalmente. Literalmente. Porque a questão da reversibilidade em relação à vida não tem como, né? Pois é. A parte financeira, em tese, sempre se tem, né? Sim. Então, na dúvida, era melhor, por exemplo, manter todo o procedimento de custeio e preservar a vida dela do que fazer isso que
não adianta ter sido concedido posteriormente, que já não adiantava mais nada, né? Doutor, Mas, e daí para condomínio? Como é que foi essa virada? Como é que foi então, essa aí foi chave? muito interessante. Depois que eu me formei, trabalhei um pouco nesse escritório, eu trabalhava nesse escritório que eu advogava em relação a erros médicos e contraplanos de saúde. Aí, logo depois da minha formatura, eu comecei a visualizar a possibilidade de abrir o meu escritório Uhum. e tive a oportunidade de trabalhar nessa área de condomínios. Uma amiga, minha amiga, me chamou para Sim. trabalhar com ela em relação a questão da área a gente combater a inadimplência, assessorar os condomínios, enfim, nessa área condominial. E eu achei muito interessante, muito interessante. Aliás, o que foi super interessante, que me marcou também nessa minha vida profissional, é que há 20 anos atrás, ela tinha um advogado, né, essa minha amiga, que conduzia os processos que ela tinha dos condomínios dela, né? Sim. Só que os processos não estavam andando, Wellington. Eu falo assim, o que está acontecendo, né? Puxa, Uhum. não tá havendo uma boa condução, né? Isso foi em 2003. Eu pedi um relatório dele dos processos que estavam em curso, né? Aí ele me forneceu o relatório. Eu vi os processos, e não tinha nem praticamente, a internet era muito rudimentar ainda, mas tinha, né? E eu vi os números do processo, tudo Não perfeito, né? existia internet? Não, existia, Não, mas estava As muito crianças hoje em dia, rudimentar as ainda. crianças Não, hoje em dia ficam não tinha. abismadas, né? Não tinha não internet? tinha, Como, né? Como que era isso? tinha, mas era muito, por exemplo, Claro, não tinha claro. o que a gente tem hoje, nem de longe, né? Era o 2003. cachorrinho do Ig lá de escada É, ainda. o iPhone acho que 2004, 2005. É, É muito antigo mesmo. Mas foi muito interessante assim. Aí ele me deu os números de processos, né? Procurando, não conseguia localizar esses processos e eu indo ao fórum, aí eu fui procurando no distribuidor que chama, né? E esse processo, que vara tá, enfim, né? Eles não existiam. Depois não existiam. Aí descobrimos o Inventou os quê? números. Que o advogado inventou os números para ele ficar, eu não acreditei, para ele ficar com as custas do processo. Eu não só sei se com ele as estava precisando. custas? Ele ficava com justamente, olha assim, é inacreditável, inacreditável. Gente. Então, Ó, eu É falo assim, tanto picareta não, que não, a eu gente falo assim, vamos não, acredita lá, eu nós não mesmo. estamos no acreditei, eu não episódio. acreditei. Peraí. Nós É, estamos no episódio número 34. Essa é nova. Cara, impressionante. Todo dia tem uma novidade. Essa é nova. é impressionante. Prossiga, doutor, por Não, favor. não, isso foi muito impressionante. Através dali, houve, por exemplo, tudo que já tinha na responsabilidade desse advogado foi transferido a mim. Sim. E aí comecei, na verdade, Mas nessa tinha? área desde então. Mas Esse tinha, processo- alguns tinha. Não, dos processos, uns dois, eu acho que uns 15 processos, tinha uns dois praticamente só que existiam de Meu fato e mais nada, Deus. Não, a sabe? pergunta que não quer calar: Hum. houve alguma sanção para esse cidadão? Não, então, ele, lógico, teve toda a retirada dos processos, né? Ele se responsabilizou pelos pagamentos e a gente entendeu para não obstaculizar, inclusive, os pagamentos que ele realmente se predispôs a ressarcir todo mundo, né? Falou assim, então não vamos entrar na UAB, deixa ele seguir o rumo Não, dele, então. porque teria, na Foi verdade, um acordo que vocês foi um fizeram, então. acordo, devolveu o valor das Pra custas. ele ainda perfeito. saiu Sim. tranquilo, né? Sim, sem dúvida nenhuma, ele seria. Não vou dizer que ele seria expulso, mas ele seria provavelmente. Na verdade, não deixou de ser uma apropriação indébita que nós descobrimos. Sim. Então, até no âmbito criminal, poderiam realmente gerar consequências. Sim. Mas deixamos passar, siga sua Doutor, vida em até frente. Até pra deixar claro pra todo mundo, não sei quanto que era antes, mas hoje as custas não passam de R$ 400 por processo. Você abriu o Não, processo. não, era. Mas, na verdade, o percentual era o mesmo, né? Porque é 1% do valor da causa, Tá. enfim, né? A ordem de Mas grandeza seria, é a Ordem mesma. de grandeza. a mesma coisa, praticamente. Prática. A mesma Então pensa, coisa. 15 processos, R$ 400 por processo, a gente tá falando de R$ 6.000. Um cara que tá lá, que poderia entrar com os processos, ganhar os processos, ganhar até mais os processos. É. R$ 6.000 em quanto tempo? Meu, é um absurdo. Isso falando, né? É um absurdo, é um absurdo. Inacreditável. Em 2003, a gente já não tá falando de processos no novo código, né? Não. Eu estudei só o código de 2002. Isso, né? 2002. Mas são condutas lastimáveis, né? Não, Lastimáveis. Deus, né? é absurdo isso. Inacreditável. Que legal. Bom, então agora, antes da Não gente é? iniciar, vou falar aqui que tem um pessoal que ajuda a gente a pagar as contas, então vamos chamar Claro, a por turma favor. aqui e a gente já volta para saber agora sim da inadimplência, mas fiquei realmente surpreso
o advogado. Então, Edson, você Absurdo. começa a olhar seus processos. Você tá mesmo dizendo, não, o advogado que eu tenho lá, pelo menos eu tenho essa tranquilidade. Então vamos lá. Falar diferencial serviços, AVCB, para-raio, sorteio de vaga. E ó, o Silso, cara, é o cara que a gente admira demais, porque todo lugar que a gente fala do Silso, todo mundo conhece o Silso e elogia. E o trabalho dele é espetacular. Os AVCB saem assim. E essa questão do sorteio de vaga, a gente já falou isso algumas vezes aqui, mas vale a pena reforçar. O doutor daqui não vai negar. O tanto de dor de cabeça que gera garagem. E você pode contratar um profissional especializado para te ajudar com isso. Petro Desentupidora, Grande Neres, o Ayrton já contou diversos casos aqui também de como ter uma empresa que cuida dessa parte que é super complicada dentro dos condomínios e ter um parceiro que vai te ajudar, independente do horário, que esse tipo de situação acontece sempre o quê? Sexta-feira, sábado à noite, domingo, raramente horário comercial, não é isso? Raramente, sempre à noite, quando você tá no momento de lazer. É complicado, é complicado. Então, Literalmente é quando não desce a situação. então é importante que você tenha, aliás, o Ayrton tá se segurando muito bem. Aproveito para te lembrar, estamos chegando a 1.000 inscritos no canal, por favor, se inscreva, manda para todo mundo se inscrever, nós queremos rentabilizar e quem sabe festas maiores, então ajuda. Então o Ayrton tem que se segurar, você tem visto um Tem que linguajar monetizar, totalmente né? adequado, Tem que tem monetizar, que né? monetizar, então ajuda a gente. Bom, além disso, você pode também monetizar de outra forma, com energia solar. Segue Energia Solar, fala com o Paulo. O condomínio que nós estamos tem energia solar, economia fantástica. A gente tem visto várias palestras falando, valoriza o empreendimento e você para de ficar cobrando o síndico de ter mais receita. Investe na energia solar, você além de estar preservando o meio ambiente, preserva o seu bolso. E as notícias que a gente vê é só de bandeira vermelha, bandeira roxa, já estão dizendo que com os carros elétricos vai prejudicar ainda mais, então já se antecipa, não espera chegar lá, antecipa a questão da energia solar. Honest Market BR, mini mercado e franquia. Qual que é a questão do mini mercado? Hoje, muitos condomínios já utilizam, então é desnecessário falar o tanto que é chato você estar lá com visitas, o Ayrton que recebe gente em casa todo dia, toma a coroninha dele lá, fica postando que tá comendo amendoim e tudo mais, então, então vai receber gente em casa, não tem lá alguma coisa faltando, desce lá rapidinho, um preço justo, a gente brinca que não é nem aquele supermercado de alto padrão e nem também é uma conveniência, é um valor intermediário ali, totalmente custo-benefício adequado. E se você não é doido igual o Ayrton para cuidar de 16 condomínios, ou não ter essa vivência, 20 anos no condomínio para ser advogado, você pode abrir uma franquia e aproveitar esses 200 bilhões e empreender no mercado de condomínios, uma franquia espetacular. O Ayrton chegou inclusive a pleitear ter uma, mas achou que era muita coisa, cuidar de condomínio de franquia. Mas, então, conversa lá com o Gustavo e com a Ana, eles vão dar um atendimento espetacular. Imperador, equipamento contra incêndio. Que a gente estava falando de AVCB, inclusive o Marcon e o Leonardo estiveram aqui conosco, eles tiraram o AVCB aqui, então te recomendo que você assista aqui o podcast que a gente fez com eles. Tiramos de passo a passo aqui o AVCB, mas não adianta você ter lá o documento do AVCB se os seus equipamentos estão funcionando, não resolve o problema. Então, nós tivemos lá, né, Ayrton, no escritório deles, espetacular, eles mesmos fazem os testes, não terceirizam, é muito bacana, então vale Estão super a mudando pena. agora para um outro escritório, me falaram ontem. Aí ó, Tá, bastidor. bastidor. Estão aumentando ainda mais. Então vai ficar top. Olha isso, que legal. Flecha 13 Corretora de Seguros, olha que bacana. O doutor falou que já trabalhou nessa área, nós temos patrocinadores corretores, também tiveram aqui o Calil e a Roberta, um casal espetacular. Aliás, foi aniversário da Roberta, parabéns, Roberta, tive lá, foi muito legal, nos divertimos bastante. Roberta, eles gostam de sambar, sabe, né? Eu não posso falar porque eu acabei não indo e fui para outro lugar e não posso nem falar que eu não fui pro aniversário dela. Eles gostam de sambar, então somos uma dupla espetacular. E o que é bacana? A sua pólice de seguro vai estar impecável, você pode ir dormir tranquilo, o Calil não vai te deixar em paz, ele vai te falar ponto a ponto aquilo que você precisa, e você precisando também, claro, pro seu condomínio, mas você é um síndico, responsabilidade civil, pro carro, o meu carro, por exemplo, segura com eles, eu fico em paz, porque eles vão me avisando de tudo que acontece. Então, chama a dupla que você vai estar em paz. E para finalizar, o estreante nessa segunda temporada, que é o Grupo Elo Serviço. Vocês brincavam com a gente, pô, como é que pode um podcast não ter terceirização, toda a empresa... Mas é que a gente não fica colocando qualquer um, e não é qualquer um que tá querendo pagar também, não é?
Dinheiro Então, tá difícil, né? tá difícil pra todo mundo. Tá difícil. Então o Ayrton viu, e ó, isso aqui já fica uma dica que a gente tem falado com frequência. O síndico que entra no condomínio não sai tirando todos os prestadores de uma vez, isso não é saudável. O Ayrton acabou descobrindo o potencial da Elo Serviço justamente utilizando essa premissa que a gente fala aqui, porque é o que a gente costuma falar para você, a gente não passa nenhuma informação aqui que nós não apliquemos no nosso dia a dia, seja o Ayrton nos condomínios, seja eu na comunicação, e os nossos convidados a gente busca que sejam convidados autênticos. Então, é o que a gente fala, o Ayrton falou lá com o Michel e com o Eduardo, e aí o condomínio agora está em paz, a empresa estava para sair quando ele entrou, e agora estão prestando um serviço adequado. Não é isso, El? É isso aí. Ah, feito Feito o jabá. né? Tem que falar dos caras que pagam as contas pra gente, porque senão os caras ficam bravos com a gente. Agora vamos voltar aqui, doutor. Então explica pra gente como que foi essa transição, você já falou, Já né? falou, que né? O rapaz que escondeu que os números. escondeu os números ali, essa transição toda. E aí, efetivamente, você entrou na área condominial assumindo esses processos que não eram processos desse advogado. E a partir daí, E a partir daí, né, por exemplo, começaram essas cobranças das unidades, constatei o quão é nociva a inadimplência para os condomínios Sim. e comecei a visualizar o quão é interessante esse universo condominial. A polêmica dos assuntos, né, a multiplicidade, né, e de questões controvertidas, de como havia entendimentos pouco uniformes em relação a tudo envolvendo o condomínio. Existe e é porque acontece até hoje. Sim. Né? Porque já melhorou vejo, muito, na mas verdade, ainda há espaço para melhorias. Já Não, melhorou muito, tem muita gente piorando, né? Não, eu ia fazer até um paralelo interessante com a questão dos planos de saúde. Sim. Eu tinha uma amiga que trabalhava na Bradesco Saúde e ela colocava que vocês que advogam contra consumidores, vocês ganham todas. E é verdade, porque a tendência é que os juízes eles fossem mais favoráveis aos consumidores. Sem dúvida. Isso é incontroverso. No ramo condominial, eu vi que os temas eram muito polêmicos, muito polêmicos. Isso gerou muito interesse da minha parte. Eu falei assim, poxa, eu vou ter que me debruçar na jurisprudência e para que em cada caso eu venha adotar um entendimento que seja mais sólido em relação a defender os interesses dos meus clientes, que eram os condomínios. Perfeito. E posicionando, porque o pessoal chega muito, principalmente em assembleias, eu achava muito curioso, que são os pseudo-advogados, ou até os advogados que tinham menos experiência, né? Sim, Um pouco estudo, enfim, no geral. claro. Ele vai, por exemplo, opinando, afirmando com toda a categoria de que aquilo é assim. É deste jeito. Eu falo assim, não, peraí, né? Assembleia Soberana. Quantas vezes a gente não viu isso? Exatamente, a Assembleia é soberana. A Assembleia é soberana. Essa frase é... Nossa senhora, que inferno. Não, isso aí é sensacional que você colocou. Isso já foi ouvido por mim também mais de uma vez. E é muito interessante falar assim, peraí, não é bem assim. Né? E a gente vai colocando o quê, né? Como os entendimentos, né, eles divergem e você coloca mais segurança à medida que você tenta, pelo menos, identificar qual o entendimento que predomina. Porque eu também discordo quando, por exemplo, eu já vi muito advogado falar assim, qual é a chance de ganhar o processo? A 50. Eu falo assim, peraí, não é 50. Se você pesquisar jurisprudencialmente, falar assim, tanto faz, né, não dá para saber o que vai acontecer. Sim, mas lógico que o direito é algo incerto, uma ciência incerta, mas dá para ter uma previsibilidade com o entendimento que vem prevalecendo na justiça. Perfeito. Então isso, por exemplo, porque eu vejo muito advogado de uma forma mais conveniente que coloca assim, né? Não dá para saber. Sim, né? A gente não tem certeza absoluta, né? Mas o advogado tem a obrigação de saber qual é o entendimento que vem predominando, né? Doutor, Então, só um isso- parênteses em cima disso. Esse é o argumento que o síndico ruim dá quando ele não quer fazer alguma coisa, 2/3. O cara se esconde atrás dos 2/3 de um jeito, então acho que é a mesma dinâmica que o advogado que quer se esconder fala, não, veja bem, 50%. Não, você consegue fazer uma estatística ali simples. Sim. Não precisa ser nenhum gênio da matemática. Teve 10 ações como essa, 6, 7 ganharam. né? Exatamente. Eu fico muito bravo. De verdade. Porque Fico o advogado muito... ele é totalmente Não, impreciso. com advogados que falam... Você perguntar qual a possibilidade de ganho, né, da causa. Aí fala assim, 50%. Ou... Não, isso daqui a gente vai ganhar. Rapaz, então- advogado que fala... 880 não, isso daqui a gente vai Exatamente, ganhar. ó. Olha, eu falo assim, não, pelo amor de Deus, deixa quieto, porque não, eu fico bravo.
Qual a possibilidade de ganho? É estatística. Exatamente isso. Na verdade, Tenho você... lá, né, várias jurisprudências. 10 causos, vamos fazer uma conta Sim, básica, né? vamos 10 facilitar. causos. Ganhou 7. Você tem 60% de chance. A possibilidade de ganho, de acordo com a Tô jurisprudência te que mostrando tá, aqui. é 70%. De 10, 7 ganha. Então, você tem que ser azarado, tá entre os 3. Mas pode É simples, acontecer. cara. E assim, eu sinto, aí você vai pode até defender a classe, doutor. O advogado e o médico, muitas vezes também, não cabe aqui, né, exemplos, mas a gente pode ter numa outra oportunidade de falar. Parece que ele fica, ele se responsabiliza por aquilo. Não, cara, é o seguinte, você não tá enganando ninguém. Tô te mostrando aqui, ó. O que eu pesquisei, o que eu levantei são X. Vamos! O cara que tá na outra ponta que vai dizer que vai ou não. É que tem muita gente que fala assim, é que nem. Eu tava conversando com a minha esposa ontem, né? Você vai em médico cirurgião de plástico, né? Sim. Onde que os Ah, caras. tá precisando mesmo. É, Isso aí. eu tô precisando. Onde que os caras ganham dinheiro? É na consulta, né? E assim, muitos lugares você vai, você pega o dinheiro de uma consulta, você reverte se você vai fazer algum procedimento. Tem lugar médico plástico, não, você pega, você paga e pagou, meu amigo, já era. Se você vai fazer, não reverte. Então os caras ganham dinheiro ali, né? Então, é a mesma coisa de advogado. Às vezes o cara entra com. Nem advogado fica na porta do sindicato. Chega lá, meu, pega 300, 400 reais do cara que tá lá pra entrar com ação, pra ganhar depois e fica ali fazendo 400 reais por dia, em 10 dias ali, é 4 mil reais. E tem muito que fica assim, né, doutor? Na porta do Com sindicato todo esperando. respeito, né? Tem advogados e alguns outros advogados, como tem toda a profissão. Síndico. Normal, como tem síndico. Não, é até interessante que você colocou. Eu sei que tem advogado que faz isso e. Ok, Mas a pior eu não, respeito. não, é que você atua, mas colocando assim, né? Pelo código de ética, esse tipo de captação é proibida. Olha só. É proibida, por exemplo, se chegar assim, ou que tinha os panfletinhos e tudo, né? Ou há uma flexibilização em relação à publicidade, né? Da advocacia, muitíssimo longe dos Estados Unidos, por exemplo, que você tem em Banner, outdoors outdoor, e tudo, né? Tudo, Doutor vai né? virar blogueiro, você tá vendo? É. E que eu acho que deveria ser, né? É um mercado como É um qualquer mercado outro. qualquer outro, é um mercado como qualquer outro. Ó, Eu a acho que Bia não tem nada chata, né? demais. Nesse Cuidado, tocante, pô. Não, eu Não, posso falar, ele não pode falar tanto, eu posso. Não, eu acho que na verdade uma propaganda e você tendo uma qualificação não tem nada de errado, né? Aliás, Eu acho, por o exemplo. Conar fez um trabalho muito bonito de anos pra cá. Eu sou da área, né? Publicidade de formação. Se você pega uma propaganda antiga, bem antiga, você pegava Flintstones fumando. Sim, É até sim. desconfortável você pensar numa situação dessa, um desenho animado, né? Não tão recente, as campanhas publicitárias de cerveja, modelos super bonitas e tal, e agora é proibido pessoa que tem a aparência de 25 anos consumindo cerveja e também não pode mais mostrar a pessoa bebendo. Então, assim, o Conar já faz, na minha opinião, um trabalho muito bom no que diz respeito Eu a... gostava dos desenhos que tinha sangue, cara. Hoje em dia tem desenho que não tem mais sangue. Nem isso você pode mais ter. É uma frescura só. Então, vou até te dar uma notícia. Por isso que os desenhos saíram da TV aberta. Pode ver, não tem mais programa de infantil. Porque é difícil demais de você controlar a publicidade. É. Ainda mais com concorrência de YouTube e Cartoon Network e assim por diante. Pode ver, não tem mais Globo, SBT, não tem mais desenho. Eu não sei, eu não assisto TV faz tempo, então deve ser mais ou menos isso mesmo. Mas é essa a razão. Tirou Porque no... Gente, quem que paga aqui? Quem que paga tudo? É publicidade. O mundo é da publicidade. Deixa eu contar pra você que não sabe. O mundo é da publicidade. Então, o jornal que você lê tem lá propaganda. Inclusive, tem jornal que você paga mais pra não ler. Se você quiser assistir o YouTube Premium, não sei se você tá assistindo no YouTube, você tá ouvindo no Spotify. Spotify também, se você não quiser ver propaganda, você tem que pagar. E assim por diante. Então, Se a propaganda Sim, não paga, sem você dúvida. paga. você paga. A Simples balança é essa, não tem meio termo. E o advogado, eu falo, nos Estados Unidos você vê vários outdoors com... E lá a profissão é muito diferente daqui, né? A profissão, qualquer um tem um advogado. Hoje em dia tem gente que fala que tem, mas tem que buscar, né? Então,
Não, mas aos poucos, por exemplo, lógico, não é a temática que a gente vai colocar nesse podcast do agora, Sim. mas, por exemplo, estou colocando isso do advogado e Sim. a importância dele. E Uhum. realmente no Brasil ela é ainda muito minimizada, inclusive Uhum. para os condomínios. Sem dúvida. Na Sem verdade, dúvida. assim, né, no mundo, com o avanço, eu falo assim, gente, como que o síndico fica sem advogado? E não é porque tem uma administradora, porque existe uma gama de problemas que advém, Adicionais. por exemplo, que eu tenho convicção, eu falo assim, não só essa gama de problemas, ou a gente pode fazer uma atuação preventiva, mas que, no geral, a grande maioria dos síndicos, eles não conseguem visualizar o Uhum. respeito que eles têm que ter com todas as normas em relação ao condomínio. Perfeito. Né? E existe uma multiplicidade, por mais que Sim. seja bem intencionado. E muitos falam assim, eu consigo. Não, nunca tive problema em ter então. Né? Nunca teve até então. Porque não quer dizer que você não poderia ter uma atuação melhor ainda, se tivesse mais conhecimento, e que não venha a ter problemas um dia por conta, na verdade, de dispensar uma atuação que seria importante no advogado. Perfeito. Quando assim, o síndico, por exemplo, ele assina vários contratos, por exemplo, múltiplos, né, de múltiplos valores, e às vezes não vai ter problema nenhum. Só que às vezes ele vai ter um problema com que vai ser tão expressivo o prejuízo, que vai falar, puxa vida, eu na verdade eu quis poupar com uma assessoria do advogado para uma análise de contrato, sabe? Então, mas isso é uma coisa o quê? É uma mentalidade que vai mudar com o tempo. É um avanço, tal como a gente falando da publicidade das coisas, né? Fazendo um paralelo bobo também, né? Assim, né? O do advogado, antigamente, não se podia o médico mostrar o antes ou depois. Agora já está sendo permitido pelo CFM, né? Conselho Sim. Federal de Medicina lá. Ou seja, antigamente não podia. Um cara não pode colocar. Mas, poxa, por que não? Não quero olhar um nariz antes, como o nariz ficou melhor. Poxa, como que eu vou eu me decidi por uma cirurgia se eu não viro antes ou depois? Pois é. Então, por exemplo, se eu não tivesse assim, né? Um síndico colocasse eu como advogado, qual o problema de colocar o depoimento de alguém que mostrando que ele houve toda uma assessoria muito satisfatória e que preveniu problemas em relação a tal coisa? Onde haveria, na verdade, uma mácula ao estatuto do OAB? Só que o OAB ainda não está permitindo uma coisa dessa. Mas Chato. exatamente. Mas haverá no futuro. É como você colocou, o mundo é do marketing, né? Então, Mundo do marketing, cara. parte. E é Ali engraçado que você o OAB divulga o seu serviço. tem vários logos da OAB. Tudo quanto é canto tem logo da OAB. Eles estão se divulgando. Então, A OAB se divulga o tempo todo. Isso daí você pode ver em todo lugar. A OAB, ela faz publicidade em todo lugar. Sim, Até é quando não precisa, ela quer aparecer. Né? Dando ela mostra, palpite, ele é uma dando instituição palpite onde fortíssima. mas por não quê? convém. Porque eles sabem o que é importante do marketing. Enfim. Sim, não, e na verdade o que? Já era uma respeitabilidade à profissão, né? Só que eu acho assim, talvez eles tenham receio, enfim, de uma divulgação muito expressiva de pessoas talvez menos qualificadas, ou do dinheiro dominar o mercado, enfim, porque tem, lógico, Mas já mais dinheiro, tem acontece, mais né? propaganda, mas Mas já acontece. Já de acontece. uma forma ou outra, isso, na verdade isso já acontece. Já Se eu acontece, fizer o curso agora, será que eu entro? Né? Tem que pensar nisso também, né? OAB, provavelmente. Tem que estudar, né? Tem que estudar, né? Porque não vou dizer que é de extrema dificuldade, mas também não é fácil. Não, né? O tem, direito dá pra fazer, mas tem, infelizmente, algumas pessoas que não É. conseguem, né? Simplesmente não conseguem. Tem. Fica só sendo Bacharel, bacharel. né? é o bacharel, Ah, o sem que você dúvida. fez? Direito. Ah, você é advogado? Não, sou bacharel. Puta, que É desânimo, triste, né? Triste. Triste. É triste, é triste. Enfim. Mas faz parte. Inadimplência, doutor. Ah, Conta então, pra vamos nós colocar aí assim, ó. as táticas. Não, então, o que eu acho interessante, né? Só voltando muito rapidamente, Claro, por que eu escolhi esse tema, né? E que foi no início, né, quando eu entrei nesse mercado condominial, essa Sim. problemática que aconteceu com o advogado que inventou os números dos processos. Sem dúvida. Porque é, lógico, um problema maior. Os condomínios é inadimplente. Não é que é o problema maior, né? Mas se você não tem, né, uma arrecadação bem administrada, você não vai fazer Você nada. não faz nada, não tem dinheiro pra fazer. E você tem reflexos, e na verdade eu visualizo que você tem reflexos muito expressivos em tudo, desde a qualidade de vida de pessoas, desde a limpeza que vai ser minimizada, ou seja, né, você já traz toda uma carga muito ruim para todos os condôminos, né? Então, Sem dúvida. o que eu visualizei que são coisas novas que muita gente não está visualizando ainda, Uhum. né? Por isso que eu coloco assim, que quem bater nessa tecla vai visualizar, vai entender que uma empresa garantidora é para quem é desesperado. Para desesperado. Por que eu vou colocar isso, né?
Porque você... Põe a tarja aí, Gabi, por favor, alerta de polêmica. Vamos lá. Então, empresa garantidora é para desesperado. Eu afirmo de forma categórica. Por quê? Porque nós temos outros instrumentos que vão coibir inadimplência e que, se porventura houver um pouco de inadimplência, você vai ter um rendimento muito maior no futuro. Perfeito. Porque o que hoje, na verdade, se decidiu, já faz um tempo no STJ, tem outras decisões também que eu vou falar sobre elas. Claro. Assim, o que vem acontecendo nos tribunais agora, as decisões, e essa alternativa que foi colocada para os síndicos no geral, né? Para o condomínio que não tenha uma perda de arrecadação. O que me destacou, me saltou aos olhos, né? A questão dos juros de mora serem convencionados de forma livre. O que isso significa, doutor? Então, o que coloca, né? Ou seja, muita gente não o pessoal está falando muito pouco disso, né? Então, hoje, quando se atrasa, o que nós temos, né? Nós temos uma multa de 2%, juros de 1%, né? Juros, na verdade, é o que está na convenção, mas normalmente é isso, de 1%, mas correção monetária, básico. Né? Então, isso por si só, quando falando das garantidoras, né? A garantidora, ela tira uma média de 5% da arrecadação. Então, isso, por uma taxa de um mês em atraso, um único mês em atraso, o condomínio já perderia essa multa de 2%, mais os juros de 1% e a correção. Né? Isso já haveria uma perda. Mas isso é muito pequeno, na verdade, comparada à possibilidade do condomínio oferir uma arrecadação maior com juros maiores. E eu pergunto, quanto você acha mais ou menos que a gente... Porque, olha lá, tem os juros, é de 1% ao mês. Qual o máximo que a gente poderia chegar, mais ou menos? Você sabe que uma discussão que eu sempre tive, até por orientar os síndicos, era o seguinte. Cara, geralmente a pessoa deixa de pagar o boleto do condomínio, não necessariamente que ela não tá com o recurso, é porque ela prefere pagar uma outra despesa que gera um juro maior. Até a discussão, né, a questão do cartão de crédito, de reduzir. Então, por exemplo... Já foi até reduzido já, não foi? Reduziu, mas ainda tá absurdo. Mas enfim, mas já é um movimento. Não, mas já é um movimento. A gente sempre vê o movimento. Então, acho que daria, por exemplo, para equiparar, guardadas as devidas proporções, a lógica, pelo menos, do rotativo do cartão de crédito. Sim, exatamente. E é uma coisa muito bacana que você colocou, ou seja, fez um comparativo, por quê? Porque os condôminos, no geral, eles preferem, né? Falar assim, olha, bem, deixa eu pagar, na verdade, as minhas despesas ou o meu cartão e não pagar o condomínio. Então, o que o condomínio pode fazer? Segundo autorizado pelo STJ. Tá? Isso é importante. Você disse que já está algumas... Já faz um tempo, já faz alguns anos, 2010, se não me engano, que o STJ já decidiu, por exemplo, que o que é muito importante, até fazer uma leitura do texto, ele coloca assim, né? Olha, são deveres do condomínio. Desculpa. O condômino que não pagar a sua contribuição... Não fala reiteradamente. Esse é o outro que eu vou colocar também. Esse que eu vou falar dos juros, vou falar também. São os dois. É que esse eu acho mais poderoso ainda, né? O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Então, o que ele coloca nesse artigo? Né? Ele coloca multa de 2%, mas os juros convencionados, ou seja, o que consta na convenção. Então, e o que ele colocou, foi tão interessante desse julgado do STJ que ele posicionou que pode até gerar eventuais, um abuso, por exemplo, né? Ele colocou assim, por exemplo, uma cobrança excessiva por parte do condomínio, mas ele entendeu que foi uma opção do legislador. O legislador reduziu a multa de 20 para 2, mas ele deixou de forma livre a Assembleia decidisse qual o valor, né, qual o índice dos juros que vão ser aplicáveis. Então, fala assim, poxa vida, então ele autorizou isso aí, até, por exemplo, e foi esse julgado, até eram 0,33% ao dia. Então, fala assim, puxa, mas por que eu estou dizendo que houve essa novidade agora? A convenção, antes dessa mudança da lei que autorizou as sessões permanentes, né, que foi muito importante para atingir os quórums qualificados, era impossível praticamente você mudar uma convenção. Era muito difícil. Muito difícil. Então, hoje nós temos essa possibilidade e a possibilidade de inserir na convenção esses juros maiores. A gente pode atingir se a Assembleia assim... E, aliás, outra coisa, né? Ela assim, puxa, mas tem gente que atrasa 1, 2, poxa, e vai dar esses juros tão altos para ela? Como é convencionado, também dá para fazer, por exemplo, colocar uns juros de escalonado, exatamente. É o que a gente vai falar também da multa da forma
quando é descumprimento contumaz também, né? Mas é outra coisa que eu gosto mais dessa questão dos juros. Vambora. E juros, por exemplo, isso é muito mais impactante, Jonas, do que a gente colocar essa questão que era a multa que causou todo o alvoroço. Né? Nossa, como a multa passou para 2%, era 20%, era 20%. Mas me parece mais justo. Vamos pensar o seguinte: o fato de eu ter deixado de pagar, esqueci, não é? Eu preciso ser punido por isso. Mas não preciso ser 20% punido por isso. Posso ter uma punição. Mas se eu fico protelando essa minha dívida, aí, na minha opinião, né? Tô falando justiça, desculpa, sobre a minha ótica, né? Claro. Aí é mais justo que você tenha esse escalonamento. Pô, deixou um dia porque esqueceu. Beleza, paga um percentual menor. Deixou 10 dias porque preferiu pagar o pai, já não. E assim por diante. Então eu acredito que tenha sido de fato mais razoável nesse sentido. Porque uma multa muito alta, você tá punindo de forma muito severa, tá colocando todo mundo no mesmo balaio, né? E aí conforme Mas isso... não é. A multa, pelo menos, diferente dos juros, não é composto. A multa é única. Agora, os juros, se é do jeito que ele está comentando que o código fala, o condomínio pode colocar em convenção juros de 5%, 10%. E aí, é juros composto, é juros sobre juros, é juros ao mês. E aí o negócio toma uma escala, uma proporção absurda. Tanto que quando você vai pagar, tá devendo lá 10 anos de condomínio, a sua cota é X, sei lá, vamos falar, Sim. R$ 200, a sua multa é 20 e os seus juros é 600. Porque você tá ali devendo 10 anos, juros sobre juros, e o negócio toma uma proporção Eu gigantesca. fiz um comparativo, por exemplo, até de valores aqui. Uma taxa, uma taxa vencida há 5 anos atrás, exatamente 5 anos atrás. Que é quando prescreve, né? Exatamente. Agora tu deu o exemplo de 10 anos, não sei o que tá devendo 10 anos. Se você aciona, você não prescreve. Tá acionado lá, tá na justiça. Não, aí exatamente. Você já não perde. anos, Não tem problema. É válido. Mas, por exemplo, só fazer esse comparativo aqui, mas sim, sem dúvida. Tem casos, por exemplo, que a gente fica mais de 1 ano e meio, 1 ano e meio não, né? Mais de 10 anos, enfim, né? Porque E não consegue adjudicar? Não, mas aí Hoje tem tá mais fácil, detalhes, vários detalhes eu vou comentar que é muito bacana esse tema. Mas, por exemplo, só aqui fazendo esse comparativo, olha, uma taxa que seria, né, venceu há 5 anos atrás de R$1.000, tá? Então, com multa de 20%, multa de 20, hein? 20. Então, ela seria no valor hoje de R$ 2.165,36. Ou seja, R$1.000 dariam R$ 2.165,36 com multa de 20. Com multa de 2, R$ 2.127,15. Diferença muito pequena. Sim. Multa de 2, 20, muito pouco. Sim. Se for, por exemplo, com com juros de mora de 10%, né, que aí, lógico, pode vir colocar, de 10% iria para 9.306 de 5 anos atrás. Ou seja, uma taxa de 2.165, com 20% de multa, iria com juros de mora, né, de 10% ao mês para 9.306. Então, por exemplo, você fala assim, aumenta muito, na verdade, em relação a você ter a possibilidade de gerar um recebimento superior. Então, e o que eu coloco, na verdade, né? Se você, por exemplo, vier a trabalhar bem, né? Agora você fala assim, o escalona, a Assembleia decide quais são os juros melhores, né? Por exemplo, que seria o quanto, por exemplo, a pessoa atrasar 3 meses, juros de, por exemplo, 1% ao mês. Se ela atrasar 6 meses, então 2% ao mês a partir daqui, tanto faz, ela pode brincar, por quê? Porque o STJ está privilegiando muito o quê? A soberania da Assembleia e a liberdade de colocar as questões da convenção. Isso é muito interessante. Então são armas muito superiores, que eu vejo assim, né? Então tira, e outro detalhe, né? O condômino, quando tiver aquilo ali, você tende a inibir também o atraso. Ou seja, com garantidor certeza. Você tem renda, né? Então, se você tem essa que você fala da garantidora, né? Você tem o crédito garantido, mas que vai gerar, na verdade, um estímulo, por exemplo, que eles gerem um adimplemento expressivo. Agora, um detalhe, o STJ, isso é importante que eu vou colocar rapidamente, Claro, por favor, Jonas. que isso? Eu não estou colocando um mundo maravilhoso, né? Eu achei interessante. Porque é um tema que eu acho que muito poucas pessoas devem ter abordado. Quando você tem, por exemplo, como que o Tribunal de Justiça vem julgando isso? Ele vem aceitando de tudo que é jeito o que o STJ fala? Não.
Ele não vem aceitando isso. Ele vem aplicando uma coisa que eu discordo da aplicação. Ok. Tá? Existe uma divergência no entendimento, mas ele vem autorizando, no geral, se autoriza a aplicação de 2% ao mês. Por quê? Até 2. Até 2%. Por quê? Eu falei assim, por que ele está autorizando 2%? Olha que interessante, que é algo que é muito pouco, pelo menos eu fiz bastante pesquisas, os advogados estão falando muito pouco, né? Uhum. Ele vem invocando uma lei que chama Lei de Usura, que ela é aplicável, geralmente ela foi criada para desincentivar a agiotagem. Então, o que ela estipula? Que você não poderia cobrar em contratos juros superiores ao dobro do cobrado para atraso. Olha que interessante, ela não pode cobrar o valor do dobro cobrado dos tributos em atraso, tributos devidos à Fazenda Nacional. Então, que o valor hoje é de 1%. Ou seja, há esse atraso, né? Então, a mora, via de regra, dos juros devidos, né, a questões tributárias no geral é de 1%, então não poderia ser superior a esse dobro, que seria de 2%. Sim. E é um entendimento que vem predominando, não é unânime, tem algumas câmaras que entendem igual o STJ, mas é o que vem predominando por enquanto no TJ. Né? Aí você fala assim, poxa, então por que vale a pena, né? Sabe fazer isso? Fala assim, olha, primeiro porque existe todo o risco do condômino, ou seja, assim, se existe, a gente estipula, por exemplo, 10% ao mês. Um exemplo, estou colocando algo muito expoente, 10%, né? Claro. Então ele pode colocar, por exemplo, por mais que a gente venha ingressar na justiça, pode ser que o juiz entenda que seja, o juiz ou o tribunal que seja, né, entenda que sejam 2% o máximo permitido. Mas ele ainda vai correr o risco de conseguir, do condomínio, levar essa demanda ao STJ. Existem requisitos de admissibilidade um pouco complexos, mas dá para trazer a demanda até lá e ele perder a ação inteira. Então, na pior das hipóteses, pode até se fazer uma negociação, tá bom, então você não quer correr o risco de pagar os 10 que a gente colocou na convenção, para quem não vai para o STJ, então tá bom, então vamos negociar em 5. Por exemplo, se for atribuída essa liberdade para o síndico para poder negociar. Né? Isso também faria em convenção. E aí eu acho que se fosse mudar, deveria ter, né? Porque senão você acaba inviabilizando até um negócio de recebimento. Não, eu tô achando bem legal. Não gostei desse critério também, como você falou. Achei que foi alguém que foi esperto e se baseou em alguma coisa e os advogados e os juízes gostam de que tem algum parâmetro, né? Que tenha. Também, mas acho que essa questão da negociação seria boa, sim. Então, colocar, por exemplo, o que é interessante, mas não colocar até o limite máximo ou mínimo, né? Mas atribuindo um poder de negociação para o síndico e vai critérios básicos. Porque, por exemplo, né? Você não vai colocar, por exemplo, olha, a gente está cobrando 10, vai estar numa convenção, mas a gente autoriza até que seja pague 5. Aí você já perdeu a ação, né? Se tiver ali, né? Então não tem como. Não, perfeito. Mas tem que ser livre. Eu acho que eu de fato também eu não conhecia essa modalidade, essa alternativa, muito legal. E aí eu ia te perguntar, você já deliberou um pouco, mas a sua sugestão, se você estivesse refazendo aqui a convenção do Hérito, o Hérito tem vários condomínios aí que estão precisando de ajuda. Se você estivesse refazendo aí a convenção, o que você sugeriria para o Wellington colocar lá? Qual que é o novo texto, né? Fulano que está inadimplente, qual que é a ideia que você sugere? Então eu acho assim, né? Primeiro eu vou sugerir que ele contrate um advogado para ele conversar com o advogado. Brincando. Mas eu acho assim, por exemplo, esses juros de mora, eu achei um patamar interessante de 0,33%, na verdade, ao mês que eu coloquei, né? Tá. Ao mês não, desculpa, ao dia. Ao dia. Né? É algo interessante, Tá. né? Sabe? Mas eu acho que fica também um critério, eu acho que vai envolver muito debate dos condôminos no geral, mas o que eu considero mais interessante, né? Colocar 1%, por exemplo, por um mês, 2 para 2, 3 para 3 e escalonando. Perfeito. Porque aí você chega até o patamar e todas posteriores a esse patamar você mantém, na verdade, né, no 9%, por exemplo. Nem precisa do dia, né? Acho que até fica melhor desse jeito, porque a pessoa não vai, às vezes é um mês só. Poxa, não vai precisar ser penalizada com tantos juros, né? E estipula-se dessa forma. Agora, por exemplo, esse é o meu posicionamento, eu acho que devia ser acolhido por grande parte não, por parte da jurisprudência. Por outro lado, não é impossível que a gente envolva no direito e fala assim, não pode fazer diferenciação de juros de mora. Né? Não é impossível o que a gente coloca no direito. Né? Eu não vi nenhum julgado nesse sentido, mas também é possível. Né?
Mas Você eu acho diz que a gente assim, tem... se eu tiver 2 imóveis, um me cobra uma coisa, outro cobra outra, nesse Não, sentido? não, dizendo, por exemplo, dessa questão dos meses, entendeu? Por Ah, exemplo, você não tá. A poderia colocar... separação, mas eu o discordo, eu acho que tem... escalonamento, né? Exatamente, exatamente. Eu Não faz entendo. sentido. Porque se É, você paga antes o financiamento, você tem vantagem. eu também acho, eu também Vantagem acho. não, né? Deixa de ter prejuízo. É, enfim. Mas é aquela questão... Seu copo tá meio cheio ou tá meio vazio aí? É a ótica que você vê a situação. Mas é uma coisa, por exemplo, que é muito importante que o síndico ele tente, junto aos condôminos, essas alternativas que pode ser muito interessante para o caixa condominial e para um estabelecimento superior em relação à consciência da adimplência. Porque não adianta, né? Nós somos muito conduzidos, os nossos atos, em relação às possíveis sanções que nós podemos ter, tanto em atitudes, né, em atos positivos ou omissivos, né? Sim. Então, por que que eu coloquei? Ficou até uma frase meio complexa, mas enfim, a sanção ela é importante dentro do direito. A gente aprende que você tem que ter, né? Você tem a norma e você tem as sanções em decorrências dos inadimplementos, né? Sim. Então, ou até mesmo de uma atitude, por exemplo, como fala no Código Penal, você não pode ser punido se você não praticar aquilo exatamente que está ali, Uhum. né? Um verbo que está ali, né? Por exemplo, fazer tal coisa, né? E aí, se você faz aquilo ali que está previsto, positivado, o que chama, você vai ter aquela sanção penal. Então, a mesma coisa, se a gente inibe, né, com uma sanção maior com os juros de mora, as pessoas elas vão estar mais incentivadas a falar, puxa vida, não posso atrasar, porque é muito caro não pagar, é muito Sim. caro. E por mais que venha surgir esse questionamento de elas descobrirem por uma indicação de um advogado, enfim, num contato que, porque tem entendimentos que autorizam só até 2%, por exemplo, ela vai ter que pagar um advogado porventura, né, para poder defender essa tese na justiça. E ela pode E vir a não perder, necessariamente vai ser aceita também, né? que não vai ser aceita até porque tem entendimento momentâneo no STJ. Então, arrematando o que eu penso em relação a isso, eu acho que os entendimentos tendem, o que eu acredito, né? Eles tendem a ser mais consolidados e irem ao encontro do que autorizou o STJ, Uhum. de que vai ser livre essa convenção. Em relação e vão ser superiores a 2%. Então, Interessante. eu acho que isso é algo que é uma arma muito interessante, né? Concordo. Então, pode falar, Não, síndico. Pode é, falar, síndico. não, eu queria que você finalizasse porque eu ia ponderar algumas coisas como o síndico estando um pouquinho do. Não vou falar do outro lado porque estaria do mesmo lado, né? Sim. Mas tendo uma visão interna, né, de operação, de financeiro e tudo mais. Primeiramente, eu sou super a favor de garantidora. Eu acho que é um puta mercado que veio para. Você vai para o sul, né? Onde foi que nasceu realmente a parte da garantidora. Lá hoje é muito mais massificado, né? É consolidado a parte de garantidora do que aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo o pessoal vê muito como agiotagem ainda, né? Tudo que empresta dinheiro a juros a mais de 1%, se não for BNDES, é agiotagem, né? Então o pessoal vê muito isso. Porém, não discordo na parte que fala que às vezes é uma saída que esteja ali emergencial, né? Que no limite ali, você pega condomínios hoje com taxa de 20, 25% de inadimplência, não trabalha, né? Então você ter uma garantidora que te dá 20%, te dá 15% a mais do mês do que você está recebendo, a gente como síndico, nossa, fica nas nuvens, né? Porque aí consegue trabalhar um pouco. Então, eu sou super a favor do ponto da garantidora. Com relação aos juros altos, eu também acho que seria fenomenal. Porém, para quem está na ponta de cá administrando os recursos mensalmente, o que a gente vê muito, né? E o doutor deve passar por isso o tempo todo. Nossa, mas esse juros está muito alto. Nossa, mas está cobrando honorário, não tem como dar uma redução nos honorários, não tem como reduzir a multa. Acha que é negociação, né? Você liga em banco, você deve 5 anos, você liga em banco, você deve 10 mil, você paga R$ 700, né? O banco, você consegue uma negociação, o pessoal acha que condomínio é a mesma coisa. Eu sou, né, tenho um parâmetro assim, não dá desconto de nada. Você pode facilitar, dar uma rolagem na dívida da pessoa, né? Mas não ter qualquer tipo de redução na cota condominial. Eu sou até contra condomínios que dá desconto, né, no Não sei mês nem se é para legal. pagamento. Eu não sei nem se é legal. Tem condomínio que ainda faz isso.
Eu Não, mesmo. gera responsabilização do síndico. É, É. Né? Quer dizer, o síndico, desculpa cortar, eu tenho caso, por exemplo, cuja síndica foi responsabilizada por conceder desconto sem autorização da Assembleia e teve autorização do Conselho. uhum. Então a Justiça pegou, a Assembleia realmente rejeitou as contas dela, pediu a devolução e a Justiça realmente entendeu que só a Assembleia, eu já sabia disso, né? Só a Assembleia Claro. pode autorizar desconto. Ponto. Eu falo assim pro pessoal, eu falo, olha, se eu tirar de você, eu vou ter que tirar do meu bolso. Então esquece, é melhor sair do seu do que do meu. Quem tá devendo é você. Então é bem simples assim. O Mas desconto pontualidade é o que você estava se referindo, não? a desconto pontualidade. Sabe aquele que se pagar... Sim. Eu também não Eu sei também se acho que sou não é a legal, favor, não. mas enfim, tem muitos condomínios que... Vamos entrar nesse mérito, porque é Sim, mais discussão. Sim. Mas a questão dos juros, o que eu penso? A gente às vezes parcela numa quantidade, tipo Casas Bahia, né? Tá pagando nada, né, Jantos? Não Mas tá pagando nada, mas tudo bem. tipo Casas Bahia, você parcela lá em carnê de 24 vezes, né? E tenta... Por quê? Qual que é a ideia? O que eu vejo como visão do síndico? Eu preciso que o mensal entre todo mês, né? Todo mês ali, esse seu recado de 100 mil, entre os 100 mil. Se tem 10% de inadimplência, já vai entrar 90 mil. Então eu tento fazer acordos, que aí eu acho que vem a parte da estratégias de inadimplência, fazer acordos, tentar fazer parcelamentos, criar possibilidades como essa, uma possibilidade de aumento de juros, mas eu vejo que é mais para receber o valor de forma mais rápida, né? Eh, Talvez, como o doutor está colocando, para aumentar os juros, seja para evitar a chegada à inadimplência, porque a pessoa vai pensar 10 vezes antes de deixar de pagar o condomínio. Sim, porque vai ter uma equiparação. O cara vai, na hora de escolher lá, ele vai falar, O cartão ou o condomínio? putz, não eu vou sei, pôr- hein? Tá difícil essa. Agora tá difícil. Mas a partir do momento que você já tem inadimplência, você aumentar ainda mais os juros, eu vejo que você acaba talvez até impossibilitando a negociação e a entrada de valores para o condomínio de uma forma mais rápida. Mas se você fizer isso talvez antecipado, onde há um condomínio novo, Implantação. uma implantação, colocar lá na cláusula que os juros é escalonado, os juros é de 0,33, que dá, se não me engano, dá quase 10% ao mês, né? 9,99? Isso vai dar, acho que dá 9. Dá 9,9% ao mês. Então, você tem ali essa possibilidade dentro do condomínio de implantação. O pessoal já entra sabendo, né? Mas fazer isso depois de um condomínio que tem 20% de inadimplência, você vai transformar aí, esse passivo, talvez você conserte daqui para frente. Mas o passivo vai ficar numa bola de neve tão grande que a pessoa daqui para frente vai falar assim: já não paguei lá atrás, agora que eu vou pagar mesmo. Não, mas tem um detalhe, também, Wellington. Por exemplo, uma das coisas que a gente enfatiza muito em relação à cobrança, que, primeiro, se você faz um acordo, esse acordo tem que ser vinculado ao pagamento das Mensal. taxas condominiais Sim, futuras, né? Futuras. Então, esse morador, por exemplo, quando você cria essa metodologia que se estabelece em relação aos juros de mora, ele vai pensar muito se ele vai inadimplir futuro. Por quê? Porque eu sei, nossa experiência há muito tempo, ele fica, às vezes, o condômino, que ele, na cabeça dele, fala assim, bem, eu vou terminar esse acordo, mas eu vou atrasar de novo, vou fazer outro acordo. Uhum. Isso é muito comum. Uhum. Não é? Modo operante de Então, muita gente. oi? Modo operante de muita gente. Muita gente, sabe? Isso é extremamente comum. Então, eu tive casos, por exemplo, isso principalmente no passado, de síndicos que autorizaram quase 10 acordos. Não pode fazer para ele, não. E eles iam direto para o síndico, eu já falava para eles, o senhor X, né? Isso é um erro. Na verdade, fala com o jurídico, não jogue para o senhor essa responsabilidade. O jurídico é um escudo do síndico, eu falo Sim. muito. Jogue Dá esse a recado ali, responsabilidade para o síndico. Não, é verdade, porque ficam as pessoas em cima do síndico, e é lógico, ele é um morador normalmente, e ele gera todo, por exemplo, esse desconforto dele falar não para uma pessoa que chega até ele. Então, se ele joga a responsabilidade para o síndico, então ele vai ter muito mais segurança, né, muito mais tranquilidade na adoção das condutas dele, né? E só voltando rapidamente, Wellington, por exemplo, o que eu vejo, né? Se você colocar, eu não vou contrariar a garantidora e eu entendo que você tenha fundamentos, mas se você fizesse uma experiência, eu garanto, né? Não quero mais a garantidora por X meses, por exemplo, aqui, né? Olha, fazer um panorama de tudo que você tem, levanta tudo, né? Tem isso de inadimplência e tudo. Você tira a garantidora, eu garanto para você, colocando algumas coisas, por exemplo, esses juros maiores, enfim, você vai ter uma arrecadação maior. E por que eu vejo... Porque, lógico, é muito interessante você, lógico, como administrador,
você tem uma receita que você sabe, vamos brincar com ela. Mas isso vai te corroendo uma receita a longo prazo de todo mundo muito grande. São 5% e deixa de entrar. Os juros de 2%, estou dizendo assim, sem nem contar a possibilidade de aumento dos juros de mora. Colocando a questão da multa, colocando só a correção, etc., que já dá uma diferença que não é pequena, né? E fora as possíveis sanções, e fora, às vezes, o condomínio pode ter de rentabilidade também, você adota, por exemplo, medidas que são rentáveis, por exemplo, como até uma arrematação, que não é adjudicação, uma arrematação da unidade. Por que não a diferença, Jonatas, né, entre arrematação e adjudicação? Se você não sabe, não tem nem obrigação de saber, mas eu vou explicar. Por favor. Na arrematação, é o condomínio que ele dá um lance, ele vai lá no leilão. Então, por exemplo, né, ele pode comprar aquele imóvel dando parte como lance do crédito dele como lance. Ou seja, acontece, por exemplo, um imóvel que esteja avaliado em 100 mil reais. Né? Ele tem, por exemplo, um crédito de 200 mil. Né? O que ele pode fazer? O imóvel está avaliado de quanto que eu falei? Em 100 mil, né? Por exemplo, o crédito dele um crédito dele de 200, né? Ele pode dar o crédito dele, dar um lance de 50 mil, 50, tá? Ele vai ficar com o imóvel com 50 e ele ainda vai ficar com 150 mil para cobrar do cara. Um exemplo. E o cara pode ter outros bens, enfim, outros imóveis, enfim, né? Ou, lógico, vamos fazer o oposto com outros valores, né? Que seja, por exemplo, o imóvel de 200 e a dívida de 100, né? Ele vai lá e dá 100 mil como lance, ele fica com esse imóvel de 200 por 100 mil, e, ou seja, ele teve esse superávit, quitou a dívida, né? Ele ficou com esse acréscimo de um imóvel que vale 200 e ele comprou 100. Então, e eu tenho caso, por exemplo, de condomínio que tem isso. Então, fantástico. O condomínio ele tem outras vantagens, é assim, né? A inadimplência, que fala assim, é um câncer, não, peraí. Na verdade, ele é se você controlar... Virou AIDS, então, agora. Não, vai muito melhor, não é isso. Não, mas é que eu tô assim, na verdade, assim, mas isso que eu colocar, Jonas, ela pode ser um propulsor financeiro se ela é bem administrado. Um propulsor expressivo. Por quê? Poxa, imagina, né? Aí fala, mas eu não quero, quero administrar, quero só inadimplência, eu quero trabalhar com esses recursos. É a visualização como investimento também, que muita gente, por exemplo, é difícil essa visualização e é uma forma, uma lente diferente de enxergar a inadimplência. Eu ia usar um termo parecido, eu não tinha essa ótica nova, mas eu vejo aqui uma ferramenta adicional. Não tô nem com o Hélio, nem com você. Não acho que é nem uma coisa nem a outra. Acho que como tudo na vida, tem uma situação que é tem outra situação que é outra. Acho bem válido você endurecer um pouco, sim, e você vai deixar reticente. Pelo que eu entendi do que você explicou, se a pessoa já tá inadimplente, ela não vai entrar nessa nova... Mesmo que eu aprove... Vamos imaginar que eu tô já com uma inadimplência razoável no condomínio, eu aprovei. Esse cara, ele tá na lei antiga ainda, tô imaginando. Certo ou não? Os débitos anteriores, sim. Então, naquilo que você falou, eu acho Então, não, né? Os débitos, por exemplo, se porventura houver uma alteração da convenção... Vamos dizer... os juros não serão... Um de 24. Exato, não. Ele não vai poder retroagir. Daqui pra frente. Então aquilo que você falou não se aplica. Não. O que o cara tava devendo pra trás, ele vai... Não. É que assim... O cara já deve para trás, né? Qual que é a ideia do cara, às vezes? É fazer uma negociação para tentar quitar. Ele não vai conseguir pagar para frente. E aí ele vai deixar de pagar o para frente. Mas aí esse cara tem que mudar de imóvel, mas é vinculado. Não, então, mas justamente, o acordo não é vinculado. Sim. Isso que eu falo assim, se o acordo é vinculado, por exemplo, o cara tem que fazer até aqui. Isso. Ele faz aqui. Mas ele não vai fazer nem acordo, ele já vai atrasar. Não, ele perde o imóvel. Maravilha, mas aí é isso que eu falo. Maravilha, mas eu acho... Não, o que eu falo assim, né? Eu acho que teria, mas o meu posicionamento para os síndicos que têm as garantidoras. Eles têm que experienciar. Porque, primeira coisa, você entra com garantidora da noite pro dia. Ela pega aqui, vai garantir, pronto, tá resolvido. Eu acho que eles teriam que experienciar essa questão, essas possibilidades para verificar como ficaria. Porque isso e balancear. Falar assim, poxa, não tá difícil para administrar realmente... vou voltar à garantidora porque eu tenho aquilo ali. Eu sei que no fundo, porque não tem como colocar, é indiscutível. É óbvio que ao longo dos anos, né, a receita vai ser muito mais reduzida, né, se continuar com a garantidora, mas às vezes vai dar mais segurança ao condomínio. Em contrapartida, ele fazendo essa experiência, ele vai fazer essa balança. Né? Falar assim, olha, eu tenho, por exemplo, toda essa gama nova
de possibilidades que vou gerar isso para o condomínio. Porque Perfeito. ninguém pensa muito nisso. Eu vejo tanto, gente, isso nas assembleias. Fala assim, né? Quando tem rateio, né? Eu vou pagar pelos inadimplentes. Como é que eu vou pagar pelos inadimplentes? Eu falo assim, pelo amor de Deus, você não tá pagando pelos inadimplentes. Simplesmente o inadimplente, ele vai pagar depois. Sim. De um alguma de outro. forma ele vai pagar Não, ele depois. vai pagar, e ele vai pagar com hoje uma rentabilidade que você não tem no mercado. Porque, por exemplo, numa aplicação, isso eu não estou dizendo nem com juros de mora alterando nessas Sim. possibilidades que eu estou colocando. Sim. Ele não vai pagar, ele vai pagar com juros de 1% ao mês, que dificilmente vai ter uma aplicação para isso. Para o condomínio vai ter com multa de 2% Tem aplicações e que eu tô correção ganhando monetária. 2%, hein? Entende quanto? 2%. Ah, então, se você tem 2%, então já é mais com menos. Condomínio? Eu tô falando, tem aplicações que eu ganho 2%. Mas você é pessoa física, não Sou condomínio. Ah, vai. Não, mas ó, tem condomínio que eu tô com rentabilidade de dar 1,2. 1,2. 1,2. 1.2 é bom. 1.2 tá bom. Então, 1.2 tá mas bom. aí É exceção, tem, né? acaba sendo, por É exemplo, exceção. um pouquinho inferior, do atraso relativamente à multa de 2% e mais a correção monetária, né? Que seria os juros de 1%, mas é o que eu tô colocando. Eu acho assim, né? Isso é um dos caminhos, Eu achei bem isso é uma legal. das Eu possibilidades gostei. dos juros. Agora tem o que ele colocou também, que eu acho essa questão diferente, é uma outra abordagem, é bom financeiramente também, mas ela é mais expositiva, né, Esse eu do gosto. condômino. Então, é uma linha, né? Porque não tem, ó, fazer assim, que é interessante isso aí, eu vivencio há muito tempo, né? Quando a questão de divulgação das unidades inadimplentes no boleto, né? Já houve uma consolidação, praticamente um entendimento jurisprudencial, que você pode pôr as unidades, Sim, não coloca os sem nomes. nome. Tá, Uhum. maravilha, né? Agora, e a questão do inadimplente contumaz? O inadimplente contumaz, ele pode vir a ser multado até o quíntuplo do valor da taxa condominial, mediante uma assembleia com aprovação de 3/4 dos condôminos restantes. Muitos advogados são contra Isso que eu ia falar, e só um essa parênteses. E situação. aí, duas É. coisas legais. O doutor tocou num ponto anterior a esse que eu ia abordar, que é a questão do entendimento. Você tá falando uma parte financeira que eu, particularmente, sou até suspeito porque eu adoro. Então, de fazer o condomínio valorizar e trazer recurso e tal. Por outro lado, a gente até fala isso pro inadimplente, geralmente, pra compeli-lo a pagar. Fulano, eu não quero ganhar o seu dinheiro, só quero que você pague aqui o básico, né? Então, mas é uma visão que eu acho muito legal, que você pode pegar esses recursos, melhorar o condomínio, enfim. E esse outro aspecto, com relação a... Esqueci. Droga. Acontece, gente, acontece, é normal, acontece. O que você falou? Devedor Gosta muito da contumaz? parte financeira, Contumaz, isso. Contumaz. A gente teve um advogado aqui que falou o contrário. Falou ao Exatamente. contrário. A gente teve aqui Eu sou super a favor que o dessa Ayrton fez essa tese. pergunta pra ele. É. O que você acha? E eu, assim, eu ouvi a opinião, tô ouvindo a sua agora, e é engraçado porque é isso, né? Cada um tem Cada um tem uma opinião. visão sobre isso. Mas o que ele entendeu de diferente? Ele Não, acha ele que entende não se aplica. que não se aplica, porque você tá dobrando a pena. Então, não. A gente colocou, de mundo do direito, ele É muito legal, não, é maravilhoso. Mas, por exemplo, eu defendo contundentemente que são primeiro que juros de mora, primeiro, não se confunde com multa, com sanção. Existe multa moratória, que é a multa do atraso, existe, que essa não pode aumentar, essa é 2%, acabou, não pode aumentar Acabou a em situação. tudo. Então, por exemplo, aí você tem os juros de mora, que podem ser os convencionados, conforme autorizado pelo STJ, ou seja, a gente aumenta e põe o que quiser, Uhum. sabe? E tem essa questão da sanção, que pode chegar a multa até 5 vezes o valor da taxa condominial. Agora, doutor, Só que é uma assembleia com 3/4 Isso. que tem que aprovar. E aí Agora. o condômino tem direito de ter veza, vi jurisprudência também. Não é assim você aprovar se chegar... O que é o contumaz? O ideal seria que se definisse também o critério do que é o devedor contumaz, para não gerar uma subjetividade muito expressiva, né, do Claro. síndico, uma discricionariedade muito grande. Claro. Né? eu ia então- pedir pra eu explicar pra todo mundo, porque a gente já tá inteirado aqui exatamente no assunto. Mas explicar o que é a cláusula, o porquê disso, Sim, pra com gente certeza. Com certeza. Mora chegar, prazer, pra né? todo mundo ficar ciente o E que uma que é. pena, que esse vai ser o último tema. É, Do que vem? Esse é o último tema, uma pena. Ah, desse aqui? É. Aqui, ó.
por exemplo, isso do multa do descumprimento reiterado, né? O que diz o Código Civil? O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurarem. Então, bem, isso a gente não está falando do condômino, que aí vão ser outros temas para outro podcast, Sim. do condômino antissocial, né? Sim. A gente está falando do condômino do Inadimplência, descumprimento perfeito. reiterado, né? Existe essa possibilidade, lógico, em relação ao impacto, não deixa de ser pequeno também, porque você pode atribuir até o quíntuplo do valor, né? 5 vezes a taxa, e gera um constrangimento, né, para o morador. Não precisa falar o nome dele, se ele quiser oferecer a defesa dele em assembleia, ele pode, Sim. mas vai haver uma convocação, uma votação dos 3/4 de que ele seja compelido a pagar uma multa. Perfeito. Só que, por exemplo, a gente não jogaria 5 de cara, por quê? Porque conforme a gravidade de faltas e reiteração. E seria Perfeito. ideal que a gente estipulasse isso no regulamento, o que seriam essas gravidades, essas exatamente. Né? Reiteradas vezes. O que seriam essas reiteradas vezes. Então, e aí também é um outro mecanismo que não só o condômino na questão do medo do que ele pagaria se for dos juros de mora, nesse impacto, já o risco de penhora da unidade, enfim, né? Mas geraria também essa questão de ser sancionado, né, num valor ainda superior e ainda ter a unidade dele ser submetida para a questão da multa para toda a Assembleia. Ou seja, todos os condôminos vão saber que a unidade X, né, está sendo multada porque precisa desta ratificação. Não é então, e não tem como, o nome dele vai acabar surgindo ali, pessoas vão comentar, né? Não é ideal que o presidente da Assembleia aluda ao nome da pessoa, é bom que enfatize para um sigilo máximo possível, né, em relação ao nome da pessoa, para não Sim. expô-la, mas você já está expondo, é a unidade, todo mundo Sim. sabe, enfim, né? Então também são outro mecanismo inibitório que eu considero interessante. Né? Legal. Então são alternativas que a gente cria, que eu falo assim, são interessantes. Na verdade, eu tô contra as garantidoras. Não, doutor, eu Não, eu tô adorei. brincando assim, Eu né? gostei, Ué, cara. não, só brincadeira, que lógico, eu Não, tô sim. defendendo, assim, não é defendendo, né? É que quando eu vi, por exemplo, analisando esses instrumentos que a gente tem, né? Eu vejo que são alternativas muito interessantes e há muito tempo eu vivencio isso nas assembleias, a falta de visão das pessoas que não conseguem enxergar como inadimplência bem trabalhada, ela é ótima para uma receita para o condomínio. É ótima. Eu vivencio isso há 20 anos. Legal. Quando aumenta muito, vai aumentando muito o crédito, ele vai aumentando às vezes ao longo dos anos, e quando entra um valor superior, o condomínio faz coisas incríveis com o valor que ingressa, Sim. né? Isso com os valores menores ainda, que eu não tô falando do tradicional, com Claro. juros de 1% ao mês, Claro. enfim, etc, né? Claro. Então acabam sendo mecanismos muito bacanas se o condomínio tiver visão, os condôminos tiverem uma visão que podem ser boas para eles, né? Agora, claro, existem alternativas, por exemplo, diferentes, que as quais eu não. Só para fazer das questões polêmicas, que eu acho interessante também. Tem condomínio, por exemplo, que fica proibindo de utilizar a área comum. Sim. Na área comum não, o salão de festas, por exemplo, né? É algo que o STJ já decidiu que não pode, né? E é o entendimento que vem predominando na jurisprudência. Né? Também, por exemplo, condomínios que têm individualização e cortam a água, Isso aí. também vem a maior parte do entendimento que não é possível. Né? Então, são algumas coisas, por exemplo, que eles visualizam como forma de gerar um recebimento, mas que não são adequadas. São equivocadas, né? Porque, na verdade, o que o CJ decidiu, né? Você já tem todas as armas estão na mão de vocês, né? Então, utilize o que vocês podem, né? Na verdade, que não são coisas pequenas, né? Ou seja, a possibilidade de penhora da unidade, aplicar todas essas sanções, enfim, aí você gera um recebimento, né? Uma segurança muito superior. E, só voltando isso da empresa que você colocou, né? Eu acho que é uma questão de experienciar. Por exemplo, eu falo assim, quanto que eu vou ter ao longo de um ano? Quanto que eu vou ter recebendo aqui agora? Eu vejo que tem condomínio que não é pequeno. É muito condomínio que recebe com 1 mês de atraso, por exemplo. Mas não é pequeno, mesmo que seja só 1 mês, né? 2%, mais 1%, enfim, né? Aquilo vai entrando no caixa. Ele já está acostumado a viver com aquilo, né?
Então, falando uma receita anual, né? Claro. Você pondera ali e fala assim, poxa, que eu tive da garantidora e o que eu perdi aqui ao longo do ano com a minha arrecadação do passado, existe uma diferença, né? Sem essas armas todas que eu coloquei aqui Não, hoje, gostei né? de ver. É, Muito bom. mas E só colocando, por exemplo, só arrematando aqui, a gente fala de polêmicas de inadimplência, né? Pergunta que eu falo pro síndico, né? Síndico, o inadimplente, ele pode convocar a assembleia? Se inadimplente, ele pode convocar. Pra a mim, assembleia? pode. Pra mim, ele pode. Ele não Então, pode Só não participar. participar. Exatamente. Exatamente. Então, mas esse é um entendimento, porque tem gente que é interessante, que eu falo na justiça, né? Apesar que, É. se tiver inadimplente, eu desconsidero o voto dele. Então, Não. Não. Voto sim, mas. Não, eu por tô abaixo ent- assinado. Então, isso que eu falo. Eu tô Por entendendo abaixo que é o abaixo assinado, né? exatamente. Se ele não eu- cumpre com as obrigações dele, Os direitos. os direitos deles está comprometido também. então, É isso se for pra tirar você, mas se for pra Lógico. tirar o síndico que você vai dar lugar. Aí eu não falo nada. Depende, o copo tá mexendo também, mas... Então, é isso aí. Então, doutor, Exatamente. o direito é maravilhoso por isso. Ele é Isso, muito isso eu bacana. sou obrigado a reconhecer. O direito é isso exatamente. aí. E eu Ele já é vi várias- muito, E ele é assim, muito controverso, por exemplo. Apesar de eu achar que pode, eu já vi várias jurisprudências falando que não dá. Exatamente, mas, por exemplo, você tem muitos entendimentos de que simplesmente não pode. Não Porque, pode. por exemplo, se você não pode votar, você está convocando por quê? Né? E aí outros que são mais pela legalidade estrita, colocando o quê? Como não há essa vedação e que a lei diz que você só não pode votar e participar estando kit, ou seja, um direito, votar e participar estando kit, não está te impedindo de não convocar a Assembleia. Não está impedindo de convocar a Assembleia, então... E pra mim parece bem óbvio essa visão. É. Mas lógico, depende do lado do jogo que Depende você de tá. como você tá, né? Se for pra tirar o síndico que eu tô apoiando, É. eu vou Brigar pro... dizer que não, tem que pagar. Se for o síndico que eu quero que saia, manda pau. Quantos mais tiver aí, tem os inadimplentes que odeiam o síndico, manda pau aí. Mas quando já chega assim, já manda pro jurídico. Analisa aí quem tá devedor, já tira. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A pessoa tá inadimplente. Faz um acordo. No dia da assembleia, você deixa votar? Então, Essa Por- regra. então, Ó, ó, você ó, chamou um assunto mas sabe- muito ó, polêmico sabe pra esse que eu- final. Responde, doutor, Ué, por eu estou favor. colocando assim, né? Eu acho muito importante, inclusive sobre a própria Assembleia em si, né? O condomínio tem que ter um excelente regulamento para que essas dúvidas todas, pelo menos os condôminos, eles estejam, pelo menos criem os regramentos deles. Não quer dizer que o judiciário vai acolher todos. Mas, por exemplo, eu entendo que um acordo em dia, por exemplo, um acordo mesmo que esteja em dia, não está quite. Ok, Conforme a legislação. essa é a sua Não visão. poderia. Legal. Mas, por outro lado, eu entendo, por exemplo, o condomínio, conforme eu não vou nem induzir o condomínio como ele tem que decidir ou não. Claro. Eu não acho um absurdo que entenda que um condomínio que esteja em um acordo em dia que possa votar. E eu já vi há muito tempo, nossa, praticamente quando eu estava ingressando nessa área, Uhum. que de uma juíza entender que o acordo como conceder uma moratória para o condômino. Entendeu? Você E não que- fez uma inovação da dívida. Exatamente, como se fosse uma certidão positiva, negativa com efeito de positivo, assim, Eu né? já vi gente nessa linha. Apesar que eu acho que é só uma rolagem da dívida. Então, eu também acho que não está quite. Você só eu, deu eu entendo, um tempo maior pro cara pagar. Mas não quer dizer que ele... ele esteja quite, na verdade, né? Eu entendo também dessa forma que assim não seja. Por outro lado, compete ao próprio condomínio decidir. É muito comum, há muitas administradoras, elas vêm, por exemplo, com a lista e não está na inadimplência, ela tem uma lista de acordos à parte. Ela nem leva a lista de acordos, por exemplo, eu já vi muito, ela só leva a lista de inadimplência, Uhum. né? Então, é a forma do condomínio, ele fala assim, olha, quem está em acordo pode votar, né? Então, eu acho, colocando Jonatas, eu acho fundamental que se tenha um regulamento de todas essas coisas e, inclusive, que muita gente não dá muito valor para isso, mas criar um regulamento de assembleias que eu tenho. Por que eu digo isso, assembleia? Assembleia, como funciona, por exemplo, qual que é a sanção se alguém fala, Wellington, no seu condomínio fora da pauta? A sanção? É. Bronca do síndico. Eu falo... Seu apontamento tá registrado, mas não faz parte da pauta. Vamos seguir.
Então, Mas é legal. ó, É um ponto eu legal. ia colocar um desses temas para hoje, ou assim, não, mas aí Ia ficar muito muito intenso, que eram abrangente. muitas coisas para poder falar, né? Mas o regulamento de assembleias, né? Ou no regulamento interno, se cria uma parte no regulamento Só interno. para Assembleia. É fundamental, né? Por quê? Porque você disciplina ali e prevê a possibilidade de sanção ao condômino e desrespeitar a pauta, de colocar, falar sem ter o direito de voz autorizado. Porque é muito interessante isso, você colocar assim, né? Por que quando você é uma criança, você só pode falar com o professor levantando a mão? Então, por que num condomínio, por exemplo, a pessoa, todo mundo adulto, né? A pessoa não se dá conta de que para ela poder falar, ela tem que levantar a mão, ela tem que seguir o que está na pauta para poder falar, ela ser orientada do dever dela, de que ela não pode, em hipótese alguma, trazer assuntos que não sejam pertinentes à pauta naquele momento, sabe? Ou tão somente se for previsto nos assuntos gerais, né? E tem que ser advertida, tem que ser prever tudo até um escalonamento de sanções a ela na própria Assembleia se forem condutas reiteradas em relação à inobservância do rito da Assembleia, né? De descumprimento do direito dela de voz de falar, dela querer falar muito, dela começar a falar berrando. Porque Legal. as pessoas, eu acho assim, né? Essa questão de disciplinar a conduta delas vai trazer um sentimento de civilidade para os condomínios muito expressivo. Muito maior, porque todo mundo fala de condomínio, assembleia, não sei o quê. Fala assim, peraí. Sim, tem direito de falar assim, por quê? Porque normalmente não se tem controle das assembleias. E não se tem controle, infelizmente, das pessoas sem previsibilidade de sanções por Perfeito. comportamentos inadequados. Assim, é curioso, ninguém pensa nisso, né? Você viu, né, gente? Tá fácil, é fácil cuidar de condomínio. É facinho. Facinho. Vem que tá quentinho, né? Tá Exatamente. bem Não, fácil. não, é muito. Vem sem experiência, vem sem se aprofundar, vem sem se qualificar um pouquinho pra você ver o tanto de. Não vai nem saber o que a gente tá discutindo aqui, né? A gente pega tanta aventureira aí que entra no mercado, só faz lambança e queima Sim. tanto o nome do síndico profissional, advogado também. Pega os caras que inventam nome de processo e por aí vai. É complicado. É isso Mas aí. é Não, isso. mas é isso mesmo. Mas são coisas muito bacanas. Eu acho que ver um condomínio, só colocando essa questão final, é muito gratificante você ver uma transformação do condomínio com boa gestão, com uma arrecadação ampliada, com uma boa atuação do jurídico, em sintonia com a administração, enfim, né? Então isso é muito bacana. E eu acho que muito interessante em relação ao condomínio em geral, um pedacinho cada um contribui, né, nesse universo para essa massa condominial no geral, traz muitos benefícios para ela no geral. Incríveis, certeza. incríveis. E eu fico, por exemplo, muito triste em relação à visão muito limitada de algumas pessoas, que apenas, por exemplo, elas pensam no interesse delas nas assembleias. Não, única e tão somente no interesse delas. Se vai aumentar uma arrecadação, ela fala assim, meu salário não aumentou. Assim, peraí, né? Mas Pra eu vender acho água que é um no assunto- farol. Exatamente. Existe almoço de graça? Não tem, né? Então, Pessoal, vai gerar uma nova renda, né? Busca novas alternativas. Ou muda de apartamento. Já Ou tive muda que de falar. apartamento. Infelizmente, já tive que falar. essa Ou ideia. muda de apartamento. Porque se você não consegue pagar o condomínio onde você mora, muda de apartamento. não, Enfim, e mas isso eu já coloquei em assembleia há muitos anos atrás e foi assim, um alvoroço. claro. Tipo assim, porque as pessoas, o condômino, na verdade, ele acredita que ele tem que ser acolhido nessa... É carente. Não, ele tem que ser acolhido na fragilidade dele, financeira, no momento dele, enfim. Eu até acho que tem que ser. Mas de maneira que não lese os demais. Que não lese os demais. A partir do momento que ele tá lesando os demais, aí ele deixou de ser o coitadinho. Sim, não, sem dúvida. Doutor, gostei. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Foi muito legal. Eu que agradeço. Obrigado. Sucesso. Polêmica, como sempre. Muito bom. Só E vou agradecer também quem ajudou a gente a pagar as contas, né? Então vamos lá. Diferencial Serviço Silso, Petros Desentupidora, Seg Energy o Paulo, Honest Market BR, Gustavo Viana, Imperador, Equipamentos de Contra-Incêndio, Marco Leonardo, Flecha 13, Corretora de Seguros, Roberto e Calil e o Grupo Elo, Terceirização, Michel. Agradecer você também que ficou conosco aqui até o final.
E eu te vejo na próxima quinta-feira, 8 horas da noite, no YouTube da Solvit. Forte abraço.